Fala galera, estamos chegando, pacotão de notícias do Galo, para você que quer saber de tudo mesmo que está acontecendo no dia a dia do seu time do coração. Daqui a pouquinho o Henrique André vai atualizar todas as quentíssimas do Atlético. Mas E aí, tudo bem? Um abraço para você que tá ligado no YouTube da Itatiaia. Tem Atlético em campo, segundo desafio da temporada, e vai em busca da primeira vitória, já que tropeçou em casa no empate por 1-1 com o Betim. Esse jogo na Arena MRV, disputado no fim de semana, e agora o compromisso vai ser em Montes Claros, às 7h30 da noite, contra o Norte. O Galo que viajou hoje na parte da tarde, sem o técnico Sampaoli, é isso mesmo. Sampaoli fica em Belo Horizonte e vai seguir na cidade do Galo, comandando as atividades para Hulk, Scarpa, Bernard e companhia. Jogadores que não estão participando da competição neste início de primeira fase. Estão fazendo ali uma pré-temporada mais intensa, mas sem jogos oficiais. É isso mesmo. A grande novidade para esse jogo, além do desfalque do Sampaoli que fica em Belo Horizonte, vai ser substituído pelo auxiliar, o Diogo Alves. O goleiro Everson, que também esteve no jogo contra o Betim, vai ser poupado e com isso Gabriel Delfim vai ser o titular neste segundo compromisso. O Galo que começa a rodada na segunda colocação, já que o Democrata venceu na estreia, tem 3 pontos, e o Galo tem apenas 1 pontinho. Então busca esta primeira vitória com a garotada. É isso mesmo, um time formado, a sua maioria, né, com jogadores das categorias de base. Esse é o Galo do início do Mineiro. Gente, seguinte, hoje recebemos aqui na Itatiaia, participou com a gente do Rádio Esportes, por via remota, já que está na Europa com a Confederação Brasileira de Futebol, o Pedro Daniel, CEO do Atlético. Ele falou de diversos assuntos, falou principalmente da dívida do Atlético, que agora o clube vai fazer um aporte, aguarda por um aporte de 500 milhões. Esse dinheiro, inclusive, deve vir dos acionistas, e essa matéria completa está lá no itatiaesporte.com.br. Falou também da situação do Hulk, que o Hulk, em momento algum, o Atlético ofereceu o Hulk no mercado, que o Hulk jamais pediu para sair também, segundo o Pedro Daniel, e essa situação, pelo menos por enquanto, está definida, a permanência do Hulk até o final do ano. Esperamos, né, gente, que essa novela tenha chegado ao fim, porque estava chata demais. Mais de 2 semanas e a gente agora parece ter um desfecho, já que Atlético e Fluminense não chegaram num acordo e tudo leva a crer que desta vez a permanência ela vai ser de fato confirmada, concretizada pelas duas partes, deixando de lado então este assunto Hulk. Olha, gente, o Galo apresentou hoje oficialmente o volante Michael. Ele que foi contratado, chegou na semana passada, defendeu o Corinthians até o ano passado, foi capitão com o Dorival Júnior e também campeão da Copa do Brasil. Lembrando que até o momento o Atlético só anunciou ele e o Renan Lodge, até o momento dessa gravação, tá bom? Mas em Belo Horizonte também estão outros jogadores que vão ser reforços para o Galo. Tem o Alaminda, que é um ponta-direita de 22 anos, equatoriano, estava jogando no futebol belga. Tem também o Preciado, lateral direito, de 27 anos, estava no Sparta Praga e chega também para reforçar o Atlético. Lembrando que do lado direito, hoje, o técnico Sampaoli, ele só pode contar com o Natanael. Bom, no meio-campo tem o reforço também do Vitor Hugo, que pertencia ao Flamengo, estava emprestado ao Santos e chega para o Galo em definitivo, jogador de 21 anos, e o Atlético fez aquela compensação com o Santos. Mandou o Gabriel Menino para defender a equipe que tem o Neymar também. O Gabriel Menino vai ficar lá até o final do ano e o Santos tem a opção de compra em dezembro. Aos poucos o Atlético vai se movimentando no mercado, fazendo boas contratações para rechear este elenco do Sampaoli. Gente, para mais informações do Galo, faz o seguinte, acesse aí itatiaesporte.com.br, porque tem também a tabela detalhada das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa no final de janeiro. É Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, é campeonato demais que a gente tem nesse início de temporada. Recebendo ao vivo, Pedro Daniel, CEO do Atlético. Pedro, a pergunta que é feita, a turma da portaria na cidade do Galo, ao Ligeirinho, que tá lá recolhendo bolas, abraço pra turma da portaria na cidade do Galo, que tá sempre acompanhando a Itatiaia. O Ligeirinho responde, o Rafael Menin também é perguntado, tendo alguém do Atlético com a sua importância e a sua força, eu tenho que perguntar. E o Hulk? E o Hulk, Pedro Daniel? Vai ficar já um acordo, investimento, o que tá pegando? Fala pra mim, o Hulk vai ficar ou não, hein, Pedro?
Boa pergunta. O fato, assim, o caso do Hulk, nós estamos tratando numa dimensão bem mais ampla do que a dimensão esportiva. Tá? Nós falamos isso desde o início. Tá? Dentro de tudo aquilo que vazou, algumas coisas verdade, outras nem tanto, o fato é que nós apresentamos um projeto único para o Hulk. Tá? Que eu imagino que nenhum atleta tenha recebido no futebol brasileiro até hoje. Mesmo que ele ainda tenha um contrato de 1 ano. Ele tem mais 1 ano aqui de contrato com o clube. Então, de fato, chegou uma proposta do Fluminense, nós conversamos, aquele jantar que, de fato, não me pergunte como, mas vazou, eu estava presente, apresentamos o que nós pensamos para ele, mas, ao mesmo tempo, a discussão foi em cima do 2º ano de contrato. E nós oferecemos mais 1 ano de contrato. Então, respondendo a sua pergunta, todos os atletas aqui que têm contrato, obviamente, eles podem conversar com o mercado, podem buscar outras alternativas, mas o que nós queremos aqui para o Galo, e essa grande reformulação nesse momento é para isso, é que nós queremos atletas que tenham a vontade de ficar, que sintam o privilégio de fazer parte do Galo. Nós estamos criando uma história, o Galo já tem a sua história que, enfim, é indiscutível, e nós queremos realmente atletas com esse perfil como o Hulk foi nos últimos anos. O Hulk é um grande ídolo, exatamente por isso que nós estamos tratando ele dessa maneira mais institucional e não apenas esportiva. Tá? Mas o foco realmente para o elenco é que atue pelo Galo, que atue pelo Atlético, aqueles que de fato querem fazer. Porque aqueles que não gostariam de ficar, realmente não têm um perfil para aquilo que a gente acredita ser o melhor para o clube. Pedro, Henrique André aqui, permita-me continuar nesse assunto, tá? Até para a gente deixar bem claro, porque eu acho que você deu uma fala bem forte. Porque a informação que a gente tem daqui é que o Hulk permanece, né? Que o Atlético não quer negociá-lo com clubes brasileiros, tá? Que o Atlético tem esse incômodo de ver o Hulk com outra camisa. Então a informação apurada aqui hoje é que o Hulk permaneceria, né? Falando isso, né? Vocês ouviram do Hulk que não gostaria de ficar, teve uma outra conversa com o Hulk também, durante ali a manifestação com os torcedores, falou que algumas coisas ele falaria no momento certo, algumas coisas que ele considera como inverdades ditas. Como é que tá essa situação, esse convívio do Atlético com o Hulk? E se ele permanecendo mesmo, vai ter uma reunião para ter esse clima de paz que é necessária para a permanência do Hulk depois deste desgaste, né? Foi uma negociação bem desgastante. Como é que vai ser o próximo passo com o Hulk, entre Hulk e Atlético? Em nenhum momento, a diretoria do Atlético, seus acionistas, Paulo Brax, eu, em nenhum momento nós fomos ao mercado para negociar o Hulk. Nunca, em nenhum momento. Tá? Não é o objetivo do Galo. O Hulk tem mais 1 ano de contrato, então você imagina que se a gente tivesse que discutir com todos os outros atletas que têm mais 1 ano de contrato para mais tempo, o caos que seria. Então, não, nós nunca discutimos a venda do Hulk ou a saída do Hulk no mercado. Tá? Ao mesmo tempo, o Hulk nunca se manifestou, pelo menos comigo, pelo menos com o grupo que está atuando nessa frente com o Galo, de que ele quer sair. Ele não pediu em nenhum momento a saída dele. O Hulk sempre foi um exemplo aqui no Atlético, sempre. Em se você conversar com qualquer um dentro do CT, ele é um exemplo. É o cara que chega sempre cedo, vai embora tarde, trabalha, puxa todo o grupo. Enfim, não é à toa que ele é o Hulk. Né, toda essa história que ele tem, e aí não só no Atlético, pela carreira dele inteira, não é uma coincidência. É um atleta extremamente profissional, exatamente por isso nós apresentamos um projeto para ele. Exatamente para isso nós pedimos para que ele encerrasse a carreira no momento que ele achasse que seria, dentro do Atlético. Né? Esse é o grande objetivo da diretoria. Sempre foi, aliás, o grande objetivo da diretoria. E é exatamente por isso que nós oferecemos mais 1 ano de contrato.
Tá? Então, obviamente, tem diversos interesses, seja do mercado. O Hulk é um cara, como é um cara extremamente profissional, extremamente bom, de alta performance, é óbvio que o mercado vai atrás dele, né? Então, ele, de novo, como ele tem contrato de mais, tem ainda contrato, tem um contrato de 1 ano, ele está treinando normalmente, está atuando, está à disposição ali do Sampaoli, e é um profissional que a gente tem o maior carinho possível, né, por motivos óbvios, e por enquanto continua. Ô Pedro, o Henrique falava sobre a manifestação da torcida no fim de semana. Como é que isso soou para a diretoria, aquela presença na porta do CT, Pedro? É interessante, discutimos bastante, porque acho que a primeira coisa que eu falei quando entrei no Galo coletiva foi a criação do Conselho da Massa. E o conceito do Conselho da Massa é exatamente esse, que a torcida, na verdade, seja parte do clube, porque ela é realmente o grande ativo que existe no Galo, é a massa. Essa que é a grande verdade. Então, quando a gente vê manifestações que, obviamente, todo mundo é livre para se manifestar, nós vivemos num país livre, quando e como quiser, obviamente, né, pensando numa maneira segura, numa maneira sem violência, antes de começar a competição, cria-se um clima que talvez não seja o melhor. E quando a gente fala de manifestação de torcida, a torcida claramente quer o melhor para o clube, né? Uma torcida, como o próprio nome diz. Então, quando a massa atleticana quer o melhor para o clube, eu imagino que ela crie situações, manifestações, etc. e tal, para melhorar o clube. Né? Então, isso é mais do que bem-vindo, e é exatamente esse o conceito do Conselho da Massa, que nós devemos anunciar agora as regras já nessa próxima semana. Então, nós queremos que a torcida participe. Importante é que as manifestações sejam em prol do clube, sejam para beneficiar o clube, seja para que o clube seja ainda melhor. E isso por si só é o que a gente mais quer. Ouvir, entender, participar. Algumas vezes tem ajustes que são mais fáceis de ser identificados de um lado ou de outro, e é isso que a gente quer. Obviamente, tudo aquilo que seja sem violência e para o melhor para o clube apoia, não só apoia, mas até gostaria que ouvir mais. Tá? Então, essa é a nossa visão como direção do Galo. Tá? Que todas as manifestações pacíficas, tudo aquilo que seja em prol do clube, que queira o melhor para o clube está totalmente de portas abertas, porque, de novo, a torcida é o maior ativo que existe no Galo. Boa, Pedro. Olha, muito obrigado pela entrevista, obrigado por nos atender aí na Europa. Bom retorno, né, quando aqui estiver de volta, e que você tenha um grande ano com o seu lado pessoal, sua família, e também, claro, profissionalmente, que o torcedor do Atlético torce muito pro seu sucesso, consequentemente, o sucesso do Atlético.